os filhos. Pais piedosos que tiveram grandes dificuldades com os filhos. Diz assim Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um à sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, nós te agradecemos, momento especial. Nós te agradecemos, Pai amado, por essa igreja, as famílias representadas. Te agradecemos, Pai querido, glorificamos, exaltamos o teu nome por cada pai aqui, cada servo do Senhor que tem se esforçado na educação, na instrução dos seus filhos, Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando as famílias, Senhor, abençoando os lares, abençoando cada pai. Ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, a Ti, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu sei que todos nós já percebemos que, às vezes, nós temos pais consagrados, dedicados ao Senhor, e os filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Tenho observado isso muitas vezes. Pais crentes, servos de Deus sinceros, filhos fracos na fé. E às vezes nós observamos o contrário disso. Filhos que são tementes a Deus, obedientes a Deus, e os pais, ou o pai, ainda está afastado dos caminhos do Senhor. O texto sagrado, irmãos, ele é farto, tanto em falar sobre a questão de família de forma geral, como apresentar exemplos, tanto para pais quanto para mães. Mas eu gostaria de ver, não é, tal como sugeri aqui no título da nossa meditação, pais piedosos que tiveram grande dificuldade com os filhos. E eu gostaria, nessa introdução, não é, antes de chegar lá no texto de Jó, lembrar com os irmãos a respeito de Isaac. Isaac é obediente. Nós, quando lemos a história dos patriarcas, então você e eu não temos assim nem muita coisa, a gente passa rapidamente pela história de Isaac, um servo de Deus consagrado, temente. Ele teve 2 filhos, um se chamava Esaú, gêmeos, né, e o outro Jacó. E normalmente quando nós lemos, nós ficamos pensando assim, ou muitas vezes, muitos pastores falam a respeito desse exemplo, dizendo que Isaac, ele gostou mais de um filho em detrimento do outro. Quando se faz isso, normalmente se tem dificuldade mesmo. Quando você tem mais afeição por um filho em detrimento do outro, então, consequentemente, ou normalmente, costuma-se ter algum problema. Mas nós podemos entender, nas entrelinhas do texto, que o que Isaac estava fazendo era, de fato, procurar seguir aquilo que o costume ou a cultura daqueles dias dizia. O primogênito deveria assumir a posição de destaque, o primogênito deveria ser responsável por manter as finanças da casa, por manter toda a vida. Ele que receberia a maior parte da herança e ficaria responsável, se o pai falecesse, pela mãe e pelo cuidado daquilo que a família havia adquirido. Então, o Isaac, ele entende perfeitamente isso. Mas tem algo interessante. Deus havia dito à esposa que Jacó herdaria. Deus havia revelado isso antes do nascimento dessas crianças, que Jacó herdaria.
E é interessante, não é, que eles têm comportamento totalmente diferente. Um gosta de ir para o campo e fazer caça e essa coisa toda, e o outro é mais caseiro, ele é mais um administrador, ele está em casa, ele administra as coisas da casa. E o pai, não sei se pela questão da escolha ou por uma questão cultural, procurando fazer aquilo que é correto, ele vai, evidentemente, não é, passar os direitos de primogenitura para o filho. De fato, está correto, não tem absolutamente nada de errado nisso. Isaac está correto em fazer isso. Entretanto, nós podemos perceber, e é o que o escritor de Hebreus diz, que esse rapaz, né, chamado Esaú, Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então pode ser, não é? Falando aqui para o auditório de pais e para filhos também, que tem filhos cujos pais são crentes, e os pais ensinam, orientam e buscam o melhor para os seus filhos, mas esse, por uma razão e outra, resolve escolher um outro caminho. E observe quais são as expressões, não é? É dito no texto que ele foi impuro e ele foi profano. A palavra para impureza aí, ela chama a atenção para uma relação sexual ilícita. Está falando a respeito do relacionamento aquilo que ele tinha como dever, mas se refere a um ato ilícito, um ato sexual ilícito. Então é dito a respeito desse rapaz que ele se portou de forma inadequada, indevida, ele não valorizou aquilo que Deus valoriza. A palavra profano quer dizer que não é santo ou não é separado. Aquilo que era valor para o pai dele, aquilo que é valor para Deus, o filho não deu valor, ele não deu valor. E então o texto sagrado diz, não é, que depois ele busca as bênçãos, ele tem desejo de alcançar a bênção, querendo herdar a bênção. Entretanto, não havia arrependimento. Ocorre muitas vezes com filhos de crentes que aprendem qual é o procedimento, sabem como devemos nos portar, como devemos falar, como devemos nos vestir, e querem inclusive herdar as bênçãos, dizem: estou próximo de Deus, entretanto, longe dos pais e longe da obediência de Deus. O filho que não obedece o pai, consequentemente, ele não obedece a Deus, não obedece a Deus. O filho que obedece o pai crente, ele consequentemente ele está obedecendo. Não tem como desobedecer o pai e obedecer a Deus. Não é possível isso. É necessário ser obediente àquele pai crente. Então Jacó, ele encontra essa adversidade. E eu quero chamar sua atenção para algo interessante. Por que a Bíblia revela esses assuntos assim difíceis? Por que ela mostra para nós, homens que estão se esforçando para educar corretamente os filhos, e filhos que estão afastando-se dos caminhos do Senhor? Porventura, esses homens, eles não são piedosos, não foram tementes a Deus? De maneira nenhuma. Eles de fato são tementes a Deus, foram tementes a Deus, tiveram as suas vidas piedosas, buscaram fazer a vontade de Deus. E então o que o texto sagrado quer nos revelar? Quer mostrar para nós a grande responsabilidade para cada pai, para cada mãe também, para aqueles que pensam ter seus filhos, para aqueles que já os têm e talvez não tenham pensado na grande responsabilidade de educar filhos. Pois pense assim: se aquele patriarca, aquele homem piedoso teve dificuldades, imagina eu. Que tipo de procedimento devo ter eu com relação à educação do meu filho para que ele não venha a ser um profano, para que ele não venha a ser um impuro, para que ele não venha a ser querer receber as bênçãos, entretanto, está afastado porque não obedeceu, não valorizou aquilo que Deus valoriza. Nesses dias, irmãos, passando por todo esse momento pela qual a igreja e a população mundial têm passado, temos podido perceber o enfraquecimento da fé de alguns. Alguns têm se aproximado, outros têm enfraquecido na fé. Devemos nos aproximar de Deus. O outro personagem que eu gostaria de chamar a nossa atenção é Jacó.
E nós dizemos, de fato, o nome de Jacó, ele é enganador, não é? Jacó é enganador, mas Jacó teve um encontro pessoal e íntimo com o Senhor. Quando ele está retornando, depois de fazer todas as suas andanças pela terra de Canaã, ele então busca a Deus: Senhor, eu não vou deixar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Sem a tua bênção, eu preciso da tua bênção. Que bênção ele se refere? É a mudança íntima. Jacó entende as suas falhas, as suas imperfeições, mas aquele pai entende que ele precisa de mudança, de transformação na sua vida. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o que o Senhor deseja para a minha vida. Eu creio, pelo menos posso dizer o meu exemplo, eu tenho sentido insatisfação com a minha vida espiritual. E eu sei que eu preciso melhorar espiritualmente. Eu tenho clamado a Deus: Senhor, onde o Senhor quer me usar, de que maneira o Senhor quer me usar, eu preciso ser útil, Senhor, no teu reino. Eu preciso, Deus, ter a minha vida entregue nas tuas mãos. Acredito que essa é a oração que cada um de nós deve fazer, como pais, como mães, como cristãos, de forma em geral. Jacó clama: Senhor, eu quero a tua bênção. Não é riqueza que Jacó está pedindo, não é família, porque ele já tem uma família. Ele quer ter uma verdadeira, uma genuína transformação, um encontro pessoal. Ele não quer mais carregar consigo aquelas marcas pecaminosas da sua vida. Ele quer ter uma vida mudada, uma vida transformada. Irmãos, nós normalmente dizemos que Jacó não foi um bom pai, quando nós olhamos para a história de Jacó. E nós também costumamos dizer que, a exemplo do seu pai, ele gostava mais de José em detrimento dos demais filhos. Mas se você ler a história, você e eu vamos perceber que os demais filhos de José, eles não administram bem, eles usurpam, eles roubam os bens do pai, eles são desonestos. E então você tem do outro lado um rapaz chamado José, de um testemunho, de uma obediência ao pai. Um rapaz, ainda criança, é um exímio administrador. Se você ler lá nos pormenores do texto, você vai ver que José, ele está em casa, ele que administra. Quando o pai dá uma vestimenta para ele e manda que ele vai saber o que os irmãos dele estão fazendo, os irmãos dele já olham de longe: olha lá vem o sonhador. O pai o mandou ali para que ele pudesse saber o que os filhos estavam fazendo. Ele tem uma habilidade de cuidar da sua própria casa, a casa dele, e ele tem a habilidade de administrar. Então, irmãos, olha que coisa. Então, às vezes as pessoas querem dizer assim: olha, a culpa é de teu pai. E esses filhos que estavam em desobediência a Deus, querendo viver uma vida afastada dos caminhos do Senhor. E hoje, não é? O humanismo diz que a culpa é dos pais, a culpa é de outra pessoa. Nunca são dos filhos. E aqueles filhos, eles são tão desobedientes que quando ele vem o rapaz, eles dizem assim: vamos matar esse rapaz. E o mais velho diz: não vamos matar não. E então eles jogam numa cisterna e depois fingem que o rapaz morreu, e esse rapaz então é vendido como escravo. Olha, se você pensa assim, ele gostou mais de um em detrimento do outro, então a culpa foi de Jacó? De maneira nenhuma. O homem que pecar, esse morrerá. Eles são responsáveis pela ação dele. Assim como José, que poderia ter no exemplo dos filhos o padrão para a sua vida, José tem um comportamento diferente. Ele é exemplo na sua casa, ele é exemplo entre os filhos. Quando ele é vendido como escravo para a casa de Potifar, ele é exemplo na casa de Potifar. Ele passa a administrar uma grande casa, mas ele ainda não está pronto para fazer aquilo para o qual Deus o chamou. E José, então, ele é levado para o presídio, e ele agora, não é, está condenado no meio dos demais presos. É o maior presídio do Egito, a maior nação. E José passa a administrar. Ele ganha, não é? Ele está bem aos olhos daquele carcereiro, ele começa a administrar. E então nós conhecemos o desenrolar da história, sabemos que José chega ao ponto de ser a segunda pessoa. Ele é o primeiro-ministro de Faraó, a nação mais importante. Aquele rapaz que saiu de lá na obediência a Deus, ele tem toda essa trajetória. E quando os irmãos dele que o jogaram, que o queriam matar, quando os irmãos dele, melhor dizendo, não é, chegam, e ele então começa a primeira vez, e eles retornam, e uma segunda vez, e quando é a segunda vez, irmãos, ele não suporta. Ele começa a chorar, e depois ele se revela: eu sou José, que vocês venderam como escravo, eu sou José. E então os irmãos dele estão morrendo de medo, e agora o que o nosso irmão vai fazer conosco? E José diz assim: foi Deus que me trouxe aqui, para que ele pudesse manter a nossa família. Irmãos amados, filhos queridos,
Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Ele teve grande dificuldade com todos os seus filhos, mas um filho seu colocou em seu coração servir ao Senhor, e ele fez toda a diferença. Não olhe para os demais, olhe para Deus. Siga o exemplo do Senhor, faça aquilo que Deus deseja. Um terceiro exemplo que eu gostaria de observar com os irmãos é o pai de Sansão. Você já parou para pensar nas características do pai de Sansão? Como é o nome dele? Manoá. A mãe escuta do próprio Jesus Cristo que ela terá um filho. Eles não tinham filhos, eles não podiam ter filhos. E o anjo vem, o anjo do Senhor, que é a figura pré-encarnada do Senhor Jesus, é o próprio Deus, e diz, não é, você vai ter um filho, você vai cuidar assim, você vai cuidar assim. Então, o que nós observamos lá em Juízes capítulo 13, verso de número 8? Ele é um pai participativo. Ele está preocupado. Olha, Senhor, como há de ser a educação desse filho. Então, Juízes 13, verso 8, ele ora para que o anjo do Senhor venha mais uma vez e oriente como ele deve educar os filhos. Deixa eu olhar para cada pai aqui, cada um de nós, olhar para mim também, e dizer assim, eu tenho me preocupado com a educação, ou eu tenho colocado nas mãos da mãe, deixe que ela faça o que ela quiser, a responsabilidade é dela. Eu tenho sentado junto com o meu filho para ensinar valores, ou eu tenho me envolvido nas minhas atividades, que de fato são importantes, mas tenho deixado os filhos de lado, sem educá-los, sem orientá-los. Pois bem, Manoá é participativo. Pai, a responsabilidade não pode ficar sobre as mães. Pai, você precisa assumir a responsabilidade, tanto espiritual do lar, quanto da educação dos filhos. Manoá entende que a responsabilidade é dele. Deuteronômio capítulo 6, quando diz que o pai deve inculcar ao seu filho, é o pai que é responsável. E muitas mães têm sobrecarregado, porque nós pais não temos feito. Ele é um pai participativo. Quando Deus envia, não é? Quando é o próprio Deus ali, o anjo do Senhor, estou seguindo a narrativa lá de Juízes capítulo 13, ele quer oferecer, ele é hospitaleiro, ele quer dar alguma coisa para o anjo do Senhor, e ele diz que não receberá. E a outra coisa que nós podemos perceber, ele é um homem temente a Deus, extremamente respeitoso. O anjo do Senhor, ele sobe. Quando ele oferece aquilo, a oferta, ele sobe. Ele sobe. Então, Manoá, ele se enche de temor, de um temor respeitoso a respeito de Deus e das coisas de Deus, a ponto de falar com a mulher, minha mulher, eu acho que nós vamos morrer porque nós vimos a Deus, minha mulher. E ela diz, não, nós não vamos morrer, porque se o Senhor nos quisesse matar, Ele não teria aceitado a nossa oferta. Então, observe aí algumas características, né? Ele é participativo, ele é hospitaleiro, ele quer honrar ao Senhor, ele quer bendizer o nome do Senhor, ele é respeitoso com relação às coisas de Deus. Cuidado como você, o pai, tem se comportado em casa, o que você tem assistido na presença do seu filho, ele está observando todos os nossos exemplos. Nós temos sido respeitosos para com as coisas de Deus. Quando você estiver assistindo um filme, um desenho, sei lá o que for, e você vê alguém falando mal do teu Jesus Cristo, desliga a televisão imediatamente. Quando for passar alguma coisa indevida, desliga a televisão, para que teu filho possa saber assim, meu pai entende que isso aqui não é bom para mim, e eu também preciso aprender com o exemplo de meu pai. Uma quarta característica que a gente observa é a orientação que ele dá para Sansão. Sansão começou a crescer, desenvolver, e Sansão disse, toma para mim uma das filhas dos filisteus. E ele disse, olha, ele orienta o filho já amadurecido. Não era talvez, por assim dizer, não é? Alguém pode imaginar, crescer, eu não tenho responsabilidade. Temos, irmãos. E como é doloroso quando nós orientamos e eles não obedecem os caminhos do Senhor. Foge ao nosso governo. Mas lembre-se, né? O privilégio é quando nós orientamos corretamente, quando eles resolvem andar fora da vontade de Deus, Deus trata com ele. Olha o que o texto diz. Ele quer se casar com uma daquelas mulheres, e então ele orienta, mas meu filho, será que no meio do povo de Israel não tem? Será que no meio dos nossos aqui não tem uma moça que você possa casar? Não, me dá essa, porque só dessa eu me agrado. E o final do versículo 3 do capítulo de número 14 diz que Deus permitiu, porque Deus queria tratar com Sansão. Deus havia... O homem, muitas vezes repreendido, endurece o seu coração. Ele é quebrantado, diz o escritor de Provérbios, rapidamente, sem que haja cura. Ele se endureceu contra Deus. Filho, cuidado se você tem se endurecido contra Deus.
Você pode ser quebrantado de repente e fazer uma escolha inapropriada, como aconteceu com Sansão. E então Deus permitiu que aquilo acontecesse. Ele não seguiu o conselho do pai. E os irmãos conhecem bem a história, conhecem e sabem o que aconteceu. Um outro personagem que eu gostaria de chamar a nossa atenção é sobre Eli. Eli, o sacerdote, todos nós conhecemos a história de Eli. Eli tem os seus filhos. Os filhos de Eli, eles começaram a afastar-se dos caminhos do Senhor, desobedecendo ao Senhor. E aquilo foi extremamente ruim, a presença de Deus. Eles roubavam a oferta. Eles praticavam atos sexuais na presença ou na porta do templo, da casa de Deus. Eles faziam coisas indevidas. Aquilo foi algo horrível. Quando alguém chegava para oferecer, eles roubavam as ofertas. E então eles são tratados nas Escrituras como filho de Belial. Como filho de Belial. E o texto no capítulo de número 2, do verso 22 ao verso 26, diz que Eli já estava velho, ouvia o que as pessoas falavam dos seus filhos. Quando ele estava mais novo, ele não tomou uma atitude mais drástica. E ele permitiu que os seus filhos passassem a ter controle nas coisas de Deus. E então as pessoas estavam sofrendo até por causa do juízo que estava sendo feito de maneira indevida. E então Deus disse: olha, Eli, eu vou tirar o sacerdócio de sua mão. E não vai haver nenhum herdeiro seu. E de fato, irmão, por que Samuel assume o sacerdócio? Porque já Eli morre e os filhos dele morrem também. Aquele pai foi, entre aspas, conivente, ou não foi tão incisivo como deveria. E eu quero chamar a nossa atenção, porque é difícil falar não para os nossos filhos. A geração atual, nós temos visto isso. 12 anos, 13 anos, tem pais que estão com muita dificuldade. Já na educação, filhos que não querem obedecer. Agora eu quero dizer para você, filho, pode ser que seu pai talvez não consiga, pode ser, mas que Deus vai tratar com você, vai. Não brinque não, não brinque não, porque Deus é o Deus que trata. Ele tratou com aqueles 2 rapazes, morreram os 2, Eli também morreu, o sacerdócio passou para Samuel. Eli não foi um homem piedoso? Foi. Eli não viveu a vida dele cumprindo as ordens do Senhor? Viveu, mas falhou como pai, e aquilo foi extremamente pesado para Eliseu. Foi extremamente, pesado para Eli. Eu gostaria então agora de vir para o nosso texto, né, já caminhando para o final, depois dessa introdução que foi um pouquinho maior do que o normal. E eu gostaria de observar com os irmãos apenas 5 coisas a respeito de Jó. Nós vimos exemplos, né, pais que tiveram grande dificuldade na educação dos filhos, filhos que deram bons exemplos, extraordinários exemplos. E agora nós temos mais um pai. Irmãos, é interessante a vida de Jó, e nós nos lembramos de Jó pelo seu sofrimento, pelas dificuldades que ele passou. O texto nos revela que Jó era o homem mais rico do Oriente. Aqueles filhos de Jó não tinham dificuldade de nada, absolutamente nada. Se fossem nossos dias, ele teria avião, não é? Eles teriam mansões, todas essas coisas aí, iate, todas essas coisas que a gente escuta falar que as pessoas ricas têm, pois ele é o mais rico do Oriente, o mais rico do Oriente. Seus filhos são extremamente ricos. E então nós ouvimos falar a história deste homem. Agora observe, não é? Eu só peguei a parte que narra a família de Jó. Então vamos ver como era Jó com sua família. A primeira coisa, ele é um exemplo para os seus filhos. O capítulo 1 que nós lemos, o verso 1, diz que havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era o exemplo que aquele pai dava para os seus filhos. E esse é o maior exemplo. Aqueles rapazes, sem dúvida, tiveram uma vida tranquila enquanto viveram, mas lembre que eles não morreram tão velhos. Em determinado momento, veio a todos aqueles eventos terríveis e aqueles jovens morreram, tiveram as suas vidas ceifadas. Eles tiveram as suas vidas ceifadas. E o que eles tinham de mais precioso, eles não levaram riqueza, até porque toda a riqueza se perdeu. Mas eles tiveram instrução, exemplo dos pais.
Irmãos, eu me lembro que quando meu sogro, eu não sei se eu já contei isso aqui, quando meu sogro faleceu, a gente tem duas visões interessantes, né? Primeiro, uma quando nós somos mais novos, e uma depois quando a gente amadurece um pouco mais. Eu me lembro que quando meu sogro faleceu, fui eu que fui procurar caixão, essa coisa toda. E eu me lembro que aí o pessoal atendendo lá e começaram a perguntar, ele tem alguma coisa, tem lote, tem casa, tem fazenda, tem alguma coisa? Eu disse não. E eu fiquei pensando, poxa vida, se algum dia, quando eu partir, eu não quero ser dessa forma, não. Eu quero ter alguma coisa para deixar para os filhos, quero deixar alguma coisa de herança. Passou-se o tempo e mais recentemente eu voltei a pensar nesse assunto. E eu fiquei pensando, irmãos, que aquele homem partiu, entregou sua vida a Jesus, final da sua vida que ele entregou para Jesus Cristo, estava lá em casa, até pediu, não, fica mais, fala mais. Eu disse, não, o senhor está muito cansado, deixa o senhor descansar. Aí eu entrei para casa, fui tomar banho, depois ele piorou e faleceu, acho que 2 dias depois de que isso havia acontecido. Mas eu fiquei pensando assim, esse senhor partiu, ele não deixou fazenda, ele não deixou nenhum outro exemplo, nenhuma outra coisa financeira para os filhos, mas ele era alguém que ninguém tinha nada para falar. Era aquela pessoa que fazia amizade, aquela pessoa que chegava e conversava. E eu fiquei pensando assim, quais são os valores? Talvez você está trabalhando muito, imaginando que você vai deixar alguma coisa para seu filho e você não está passando tempo com seu filho. E você vai partir e talvez seu filho não vai ter nenhuma lembrança, ele vai ter as coisas que você deixou, mas ele não vai ter lembranças de pai. Ele não vai ter. Os filhos de Jó, eles tinham um exemplo do pai. Eles tinham um exemplo do pai nas suas vidas. Quais são os exemplos que nós temos deixado para os nossos filhos? A segunda coisa, ele ensinava os bons relacionamentos. O texto não diz, irmãos, que tem nada de errado, não. Os filhos faziam um banquete, um na casa do outro, comunhão agradável. Hoje mesmo, meu irmão passando mensagem lá, dizendo assim, nós estamos aqui reunidos, almoçando na casa de nosso irmão. Só faltou você. Falei, é mesmo, não é? E alguém perguntou assim para mim, esse daqui são seus irmãos? Eu já falei, literalmente, eu sou menor lá de casa, irmãos. Meu irmão, o mais velho, é maior do que eu, ele nem pode ver que ele não gosta, não é? E o outro é maior, mais alto, não é? Ele é mais alto, eu sou literalmente o mais novo, além de ser o mais novo, eu sou literalmente o menor, não é? Lá da minha casa. E não tem nada de errado isso, não. É um bom relacionamento. Cria os filhos para terem bons relacionamentos, para uns ajudarem os outros. Às vezes um filho está com uma condição melhor e ele não ajuda, sabe que o outro está precisando, não ajuda. Ele vê o irmão passando por dificuldade, ele não ajuda. Ele faz as suas coisas à parte, ele se esquece do seu irmão, o seu irmão. Então Jó ensinou que os irmãos deviam ter um bom relacionamento, faziam um banquete na casa de um, olha, amanhã vai ser lá em casa, olha, sábado que vem vai ser lá em casa, e eles desfrutavam de um bom relacionamento. Ensina, instrua os nossos filhos, que possamos fazer isso, né? Instruir os filhos para que eles tenham um bom relacionamento. O capítulo 1, verso de número 5, diz que ele os santificava. Jó os santificava, decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ora, meus filhos, ele levava aqueles filhos a entender, através da instrução, que eles deveriam ter uma vida de santidade, uma vida de pureza. Não é assim que Deus deseja. Não tenha medo, pai, de dizer para teu filho, Deus está vendo. Não tenha medo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pode dizer, olha, Deus está vendo, porque nós não acompanhamos o nosso filho, irmãos. Nós não acompanhamos, quando ele é pequenininho, ele está debaixo da nossa tutela, sob o nosso cuidado. Quando ele chega à fase de junior, de adolescente, nós passamos a não mais ter controle. Quando ele chega na juventude, nós nem sabemos para onde ele vai. Você pode colocar, não é, o GPS do celular dele para vasculhar, para saber onde está, mas você não tem certeza se ele está ali, muito menos com quem ele se relacionou. Mas se ele tiver temor a Deus, se ele souber que existe um Deus santo, ele vai estar temendo a Deus. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, o pastor não está aqui, porque as pessoas deixam de fazer coisas muitas vezes, ou acham que deixam de fazer, com medo do pastor, sendo que Deus está vendo, Deus é sabedor. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Pode ser que meus filhos tenham cometido alguma coisa de pecado, então eu vou instruir meus filhos com relação ao pecado e dizer que existe um Deus santo que vê as nossas falhas e as nossas limitações. E ele então santificava os seus filhos. E conhecer, ele não passava a mão na cabeça dos seus filhos. Ele dizia assim, olha, pode ser,
Pai, não imagine que seu filho não faça coisa, não. Antigamente, irmãos, eu cheguei uma vez em casa, não sei se eu já contei isso para os irmãos, a diretora da escola, a vice-diretora, ela deu uma bronca em mim, eu falei para minha mãe, a diretora me deu uma bronca, e ela reclamou, mas eu não estava fazendo nada. Minha mãe disse assim, bem feito, quem mandou você fazer? Mãe, eu não fiz, não importa, obedeça a diretora, obedeça o seu professor. Irmão, eu sou vergonhoso até hoje, imagina como eu ficava com vergonha da diretora, da vice-diretora naquela época. Minha mãe sabia que de fato eu não tinha feito, mas ela não dava ousadia. Hoje não, se o professor fala qualquer coisa, cadê os professores? É capaz da mãe ir lá com o pai. Não, meu filho não, pois Jó sabia da natureza dos filhos, Jó sabia que os filhos são sujeitos a fazer. Ele então, olha meu filho, olha lá, viu? Cuidado, meu filho, cuidado, não passe a mão na cabeça do seu filho, conheça o seu filho, saiba qual é o procedimento. E a última coisa é a intercessão. Ele intercede pelos filhos. É oração, irmãos. Depois de determinado tempo, cadê os pais mais amadurecidos? O que nós fazemos? Oramos. Tem misericórdia, Deus. É o Senhor que está governando todas as coisas. O que tinha de falar, falei. O que tinha de orientar, orientei. Está em tuas mãos, Senhor. É teu, é tua. Faça a tua vontade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos instrua a cada instante. Vou pedir que os pais fiquem em pé. Só os pais. Você não pode vir à frente, não é? Mas nós vamos orar. Louvado seja Deus, né? Olha os pais aí. Graças a Deus. Tem um ali com a criança no colo, não é? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, pelos pais. Graças a Deus. Eu tenho ainda meu pai, não é? Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Curva a sua cabeça. Agora a igreja toda, não é? Pedir que os irmãos se coloquem em pé. E nós vamos orar por cada pai. Vamos interceder. Eu peço que você ore pelos pais aqui da igreja, os mais jovens. Ó Deus, instrua, Senhor. Dê sabedoria, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor. Clame a Deus. Clame a Deus. Se você já está amadurecido, não é? E você lembra do exemplo de seu pai, agradeça a Deus pelo pai crente que você tem. Eu tive um pai crente, irmãos. Eu tive um pai crente que me orientou, que me instruiu. Quantos não tem, não é? Quantos não tem? Mas agradeça a Deus pelo pai que você tem. E agora eu quero pedir aos pais, você é pai, em nome de Jesus, o que você pode fazer com relação à educação de seus filhos? A responsabilidade não é da esposa, é dela também, mas não é apenas dela. Em nome de Jesus, assuma aquela responsabilidade que é sua. Em nome de Jesus Cristo, dê mais atenção para o seu filho, brinque com seu filho, instrua seu filho, você vai ver a diferença que vai fazer. Repreenda seu filho quando ele estiver errado, oriente. E agora, vamos prosseguir orando pelos filhos. Se você é filho, tem sido obediente a seu pai, a sua mãe. Irmãos, na evangelização, às vezes a gente diz assim, as pessoas dizem, não, eu vou seguir a religião de meu pai e de minha mãe. E eu fico pensando, por que os filhos, muitos filhos de crentes, não dizem a mesma coisa? Eu vou seguir os ensinos de meu pai, eu vou seguir os ensinos de minha mãe. Você, filho, não sabe qual é a dor que um pai sente de ter um filho afastado dos caminhos do Senhor. Você não sabe. Talvez você vai saber quando você tiver os seus filhos. E queira Deus que eles não venham a ficar afastados. Mas se porventura tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, retorne à presença do Senhor.